Olá, para quem não acreditava, estamos nós aqui de novo na segunda temporada do projeto Podcast Bom Senso Brasil, discutindo hoje e construindo o Brasil de amanhã. Nós tivemos um primeiro momento, né, uma primeira temporada bem produtiva, bem sucedida, repassamos aí a agenda do Brasil em vários segmentos, discutimos, e por uma feliz coincidência, nós retomamos aqui o projeto, justamente abordando o tema do primeiro episódio do ano passado, do programa, que é judiciário. Esteve conosco naquela ocasião, então, o atual presidente da subseção Sorocaba da OAB, e hoje nós temos a satisfação, o prazer de receber conosco o conselheiro seccional e ex-presidente da entidade também, por 2 gestões, Márcio Leme. Doutor Márcio, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo. Ficamos felizes com a presença. Muito obrigado, é uma satisfação participar aqui com vocês, eu agradeço Zé Antônio, Luiz Barbosa, esse projeto muito importante que estimula o debate, a reflexão, é disso que a gente precisa, né? Conversar para que a gente consiga fazer reflexões acerca dos nossos desafios. Eu fiquei muito feliz pelo convite, é uma satifação estar aqui. Então vamos começar, tá? Primeiro tira do Zé Antônio. Lógico que o tema não podia ser outro que não fosse a discussão da conjuntura do judiciário. Doutor Márcio, por que o judiciário nos últimos tempos assumiu um protagonismo tão grande como hoje? Por que você fala tanto do judiciário? O judiciário está acima de tantas coisas. O que houve? Pois essa pergunta complexa que merece um podcast só para ele, né? Uma palestra de 1 hora. Mas eu penso que existe uma questão de fundo importante para que a gente possa ter uma melhor compreensão de todo esse cenário, ao menos a meu juízo, que a gente temos, claro, problemas no Poder Judiciário. Claro que isso é um problema do momento, ou ao menos ele está na pauta das pessoas, das redes sociais do momento. Mas, contudo, entretanto, eu tenho a impressão que se um ET descesse hoje no Brasil e olhasse para o que está acontecendo, teria esse recorte e a impressão que o nosso problema, todos os nossos conflitos decorrem de um problema exclusivamente do Poder Judiciário. O que eu, particularmente, não acredito. Eu acho que nós temos problemas muito mais graves que o Poder Judiciário, não que lá não tenha, que diz respeito ao parlamento. Acho que nós temos um problema muito sério com relação à nossa representação. Acho que nós estamos regredindo no que toca a questões de direitos de cidadania, questão de civilização. Hoje a gente vê um parlamento extremamente negociador. O que importa é o corte para a rede social, o que importa é aquele comportamento de colocar o celular na cara de alguém e ir para o conflito para exibir nas redes sociais. E isso eles perceberam que gera voto. Nós temos problemas gravíssimos nesta semana, aliás, né, nós estamos aqui na primeira semana de fevereiro de 2026, o aumento absurdo dos vencimentos dos servidores legislativos, instalaram a jornada 3x1 aos servidores e parece que Brasília vive um outro momento do Brasil, não é? Brasília parece que não se comunica com o Brasil e lá, inclusive, não tem problema orçamentário. Então, eu tenho muito claro para mim que essa crise no parlamento, essa crise ética no parlamento, porque hoje, inclusive, eu me recordo, Zé, eu sempre fui ligado a gostar de política e notícias do momento por influência do meu avô, pessoa muito simples, mas sempre nos estimulava a assistir campanha política, a participar dos debates. E o problema do parlamento sempre existiu, mas no passado havia um certo constrangimento com alguns comportamentos, e hoje não há absolutamente constrangimento nenhum claramente numa articulação, e aí vale de todos os lados, todas as cores, gerar benefícios, emendas, as famosas emendas PIX, né, as secretas, etc. e tal. Eu acho que é esse o pano de fundo para a gente falar do Poder Judiciário, porque em razão dessa crise de representação do parlamento, especialmente uma crise ética, é que se dá poder, é que se traz o Poder Judiciário para a pauta, porque em razão disso tudo é judicializado, especialmente quando a gente fala do problema lá de Brasília, no ambiente federal, tudo é judicializado e é judicializado no Supremo Tribunal Federal, com uma diferença, que de 5 anos para cá, 6 anos para cá, tudo o que acontece,
a manchete é do Supremo, o corte para a rede social é do Supremo, aquele deputado tiktoker, ele vai fazer o corte, falar do jeito que ele quiser a notícia, e isso vai engajar, vai ser compartilhado aí nas mídias, nos aplicativos de conversa instantânea, e aí parece que o problema é exclusivamente o Supremo. Portanto, o Supremo entra na pauta por conta justamente, a meu ver, dessa crise ética, essa crise de comportamento do parlamento. E quando o Judiciário entra, e aqui especificamente o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa pauta aqui deste momento, e se me permitirem depois a gente fala do primeiro grau, que eu acho muito mais grave que o Supremo, e quando o Poder Judiciário, o Supremo entra, é claro que começa a expor também os seus problemas. É claro que hoje os ministros acabam se expondo muito mais e se expõem indevidamente. É claro que diante das circunstâncias que se apresentam, praticam os mais diversos erros com a ideia de se fazer justiça. E aí a gente coloca em xeque o próprio Estado de Direito, a divisão de poderes, os limites, que nunca são objetivos, eles sempre são subjetivos e dependem da interpretação. E é claro que quando se julga, alguém vai falar que a decisão foi injusta. Né? Aos meus 25 anos de advocacia, todo dia eu me sinto injustiçado quando eu perco um processo, porque eu sempre acho que eu estou certo. Então, e a população não tem essa compreensão, especialmente quando a gente está numa arquibancada, que viramos torcida, né? Então a gente está numa arquibancada sem o mínimo de racionalidade. E eu acho que isso complica muito, tanto para nós espectadores, quanto para quem está julgando, que acaba se excedendo. Mas é importante dizer que, a meu sentir, essa crise não é de agora. Falando do Supremo Tribunal Federal, a gente precisa lembrar que o ativismo judicial, que as decisões que dificultam, que violam prerrogativas da advocacia, que cerceiam direitos, ela começa de forma muito forte na época do Mensalão, depois vem para a Lava Jato e deságua agora nesses processos dos atos golpistas, o que é muito falado, né? Então, aquelas pessoas que aplaudiam as violações de prerrogativas e direitos de cidadania lá na Lava Jato, agora estão dizendo que é um absurdo. Aquelas pessoas que eram vítimas da Operação Lava Jato, agora estão dizendo que está certo. Portanto, nós estamos diante de torcidas. Poucas pessoas se propõem a discutir isso de forma racional e isenta. Até porque a isenção não é uma característica do ser humano, mas com um mínimo de racionalidade. É aquela ideia, eu não posso aplaudir quando a casa do meu vizinho está pegando fogo, porque daqui a pouco o fogo está na minha casa. Então eu acho que, para a gente conversar, eu acho que esse é o recorte, ao menos do meu ponto de vista, que está posto para nós. Uma coisa importante que você falou, que eu comentava muito conversando com políticos, tá? Lembrando aí da Lava Jato, a questão do Lula, que realmente eles colocavam assim, olha, eu vi aí algumas coisas, inclusive eu vi uma palestra do Guilherme de Souza Nutti, e ele colocou, olha, essas coisas que estão inventando aqui, e para mim, o Nutti, dentro do direito penal, é uma sumidade. Tá? Sem dúvida. Aí ele falava, o que está acontecendo aqui, vai cair tudo lá em cima. E a culpa vai ficar do pessoal lá do Supremo. Porque está se inventando coisas aqui. E eu falava isso para alguns políticos, né, que queriam, não, a casa está pegando fogo, não, mas tem que ser assim, tem que ser assim. E eu lembro que eu falei para vários, eu falei para vários. Mestre, quem bate em Chico, bate em Francisco. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Já viu aquela história da vodka, da Orloff, lá, eu sou você amanhã? É isso. É isso. Naquele tempo podia. Agora, que é a mesma coisa, não pode mais. Por que não? Na realidade, não pode nem para um nem para outro. E esse é um dos grandes problemas que eu vejo, a gente vê, né, na questão do judiciário, na questão não da legislação brasileira. Eu acho a legislação brasileira boa, mas essa questão, esse subjetivismo que tem aqui. Quando a gente começa a estudar, por exemplo, o direito e a aplicação do direito americano, ele tem seus defeitos também, você, né, tem os problemas lá, mas o juiz americano, ele é quase que nem juiz de futebol. Ele tem a regra. O juiz de futebol segue regra. E quando não segue regra, a FIFA arranca o cara, a CBF arranca o cara. Né? Lá segue regra. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil segue o meu entendimento. Tanto é uma coisa que eu concordo que você falou, nós temos problemas no STF e tudo, mas nós temos problemas que nascem muito maiores em primeira instância.
E não está se discutindo isso. Hoje, para quem milita aí na área, você deve saber, tem VAR que tem código de processo próprio. Você até pergunta, mas de onde surgiu isso? De onde surgiu essa decisão? Antigamente a gente via, né, quando a gente via julgamentos aí, 30 anos atrás, quando tinha até os embargos de divergência, né, quando a votação deu VU, né, a votação unânime, nossa, houve discussão. Me diga um processo que não é VU hoje. Eles não leem. Sabe, isso é até reportagem da Folha sobre o STF, STJ, a quantidade de processos que se julga. É humanamente impossível alguém julgar aquela quantidade. Não leu. Então hoje, temos aí um problema no judiciário? Temos. Agora, batendo nessa questão fazendo uma defesa também do judiciário, tá? Existem problemas, mas muitas vezes, vou dar um exemplo, que nem a gente estava discutindo antes, do Dino. Ele deu uma decisão, para mim, que foi extraprocesso, né, dentro do critério processual, sabe que coisa estranha. Mas eu acho que ele falou assim, não, eu tenho que acabar com esses penduricalhos aqui, vou ter que usar, não interessam os meios, mas eu preciso atingir um fim. Então, muitas vezes, as cortes superiores, principalmente o Supremo, ela é chamada a resolver um problema porque o parlamento não resolve. Porque o parlamento hoje, infelizmente, é isso, ele está mais preocupado em mandar uma emenda PIX, uma emenda secreta, que vai para construir uma ponte que nunca é feita, e é secreta porque não quer que ninguém veja. Então, assim, hoje, a gente tem que ver, assim, existem problemas, mas os problemas não estão só aqui. A gente tem que analisar de onde vêm esses problemas também e por que estão acontecendo. Eu, se me permites, compreendo, eu acho que a gente tem num movimento de construção, mas se a gente for acompanhar a história, ela é cíclica, né? Então a gente vem em determinado momento que o poder executivo é o protagonista, depois num outro momento é o parlamento, num outro momento é o poder judiciário. E o poder judiciário ganha protagonismo, especialmente em razão do enfraquecimento do debate político nos demais poderes e dos conflitos dos demais poderes. E, portanto, cabe ao Poder Judiciário. A gente precisa lembrar também que a gente caminhou, sendo um pouquinho mais técnico aqui com relação a um papo de juridiquês, a gente caminhou um pouquinho com o Código de Processo Civil de 2015, que traz para a estrutura do processo brasileiro a ideia de precedentes, né? A ideia de precedentes nada mais é que dizer o seguinte: olha, juízes de primeiro grau e desembargadores, né, juízes de segundo grau. Aqueles temas repetitivos que já foram julgados pelas cortes de vértices, STJ, STF, TST, eles devem ser aplicados obrigatoriamente nos casos similares. Portanto, o juiz ele não tem espaço para julgar diferente, não é? Eu tenho a impressão que este é um passo importante de evolução na leitura do processo, para que justamente a gente consiga ter previsibilidade, para que a gente consiga ter segurança, porque o cidadão precisa saber que determinado comportamento vai gerar a consequência A, para ele e para todo mundo. Então, isso me parece que carrega um senso de justiça. Agora, nós precisamos compreender que nós estamos falando de algo muito complexo, que é a estrutura social, é a teia social, e que às vezes demora uns séculos, né, para que a gente consiga avançar. Eu particularmente ando um pouco triste e pessimista porque parece que esse tempo atual a gente tem regredido bastante, né? Você citou os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos enfrentam uma crise imensa de conflito do poder executivo com o poder judiciário, onde um presidente ele não se constrange em dizer que vai afastar os membros do Ministério Público, persegue juízes, ameaça de processar juízes. Então, a gente vive E sobre o silêncio do legislativo. Exato, pois é. Claro, não conheço exatamente os debates, sei de notícias porque acabo acompanhando, mas você vê que é uma característica do nosso tempo, né? E aquilo que se praticava na Idade Média, que a gente estudou, que era completamente absurdo, se voltou a praticar, se naturalizando a barbárie. Não é? E aí cabe ao Poder Judiciário ficar em xeque e vai para julgamento popular, o que naturalmente é muito ruim. Agora, é claro que o Poder Judiciário, eu tenho a impressão que ele é muito mais cobrado, porque o que se espera do Poder Judiciário é um comportamento absolutamente ético, né? Que está acima de qualquer suspeita. E aí não é possível que um juiz julgue o processo em que a esposa dele é advogada.
Não é? Não, isso não é possível. Isso não cheira bem. Não é razoável que seja assim. Pode Não, até tentar fazer. Não, mas eu sou isento. Não, não dá. não se trata disso. Você sabe, até se me permite contar um exemplo, teve um juiz recentemente que teve aqui em Sorocaba, um rapaz que foi meu colega de adolescente, ele passou no concurso para magistratura, ele assumiu aqui como substituto e logo depois cai um processo no nosso escritório lá. Né? E depois eu vou verificar a ele, que era o juiz do caso, e logo em seguida ele lança lá que se declara suspeito por motivo de foro íntimo e manda redistribuir a minha ação. E aí, brincando, a gente falou: o que aconteceu? Né? Ele falou: olha, para o seu bem é melhor eu não julgar, porque eu vou estar tão preocupado de não te favorecer que eu prefiro não julgar. E porque se eu julgar, é capaz de eu te prejudicar, por ser muito mais rigoroso. Dá um não quando poderia dizer sim para não dizer que eu fui. Em outras palavras, não basta ser honesto, tem que parecer honesto, e especialmente para quem integra o Poder Judiciário. Então, e é muito importante dizer que não é só o juiz, os ministros. Então nós temos hoje um debate que a gente faz na Ordem dos Advogados do Brasil, aqueles escritórios de advocacia que sabidamente estão instalados em Brasília só para vender o lobby. Não é? Que se eu quiser despachar ou ter uma conversa, ter mais atenção de determinado ministro, eu preciso contratar determinado escritório de advocacia que eventualmente tem um dos advogados que é o filho, que é o primo, que é o sobrinho. E isso eu acho que é muito ruim para a credibilidade do Poder Judiciário, credibilidade da advocacia também. É importante dizer que esse problema é nosso, não é somente do ministro, somente de um juiz. Agora, o que me preocupa muito é que enquanto a gente fala de questões federais, a gente não fala de questões locais. E o que muda a vida das pessoas efetivamente são as questões locais, né? Certa vez num evento da OAB, estávamos lá, estava o presidente estadual da OAB, a conselheira federal Patrícia, e os advogados fizeram muita pressão dizendo que a OAB precisava se posicionar contra o Supremo, o que a OAB vai fazer, a OAB São Paulo é muito forte, porque os processos, porque não tem acesso a inquérito policial, aquelas dificuldades que a gente sabe no exercício da advocacia, especialmente no criminal. E antes de responder, a Patrícia Vanzolini, que é muito perspicaz, muito rápida, muito inteligente, ela disse o seguinte, para chamar o pessoal à reflexão. Falou: antes de eu responder, tem 50 advogados nessa sala. Quantos tem processo no Supremo Tribunal Federal? Ou quantos tem processo lá e tiveram dificuldade? Nenhum advogado daquela sala tinha processo no Supremo Tribunal Federal. Segunda pergunta foi: quem daqui já atuou no Supremo Tribunal Federal? Nenhum advogado que estava ali atuou no Supremo Tribunal Federal. Passo seguinte, ela falou: por que vocês estão preocupados com o Supremo Tribunal Federal? Agora eu pergunto: quem daqui tem problema com a vara da família? Quem aqui tem problema com o juizado especial? Todo mundo tem. Então vamos começar de baixo? Vamos resolver a nossa dor, porque o cidadão, a moça que foi abandonada pelo marido e o pai não paga alimentos, deixou ela com o filho, pouco importa para ela a decisão do Flávio Dino e do Alexandre de Moraes. Importa muito mais a celeridade, a credibilidade do juiz, uma decisão de qualidade. Então, eu só fico um pouquinho preocupado que a gente se perca nessa discussão e a gente não consiga atingir aquelas pessoas que necessariamente mais precisam do Estado. E quando eu falo Estado, é Estado Executivo, Estado Legislativo e Estado Poder Judiciário. Né? Então, só isso que eu tenho, sempre quando me perguntam, eu chamo a atenção, porque eu acho que é importante a gente parar para essa reflexão. Então vamos refletir. Como é que está a situação do Judiciário estadual e local? Olha, está muito pior que o Supremo Tribunal Federal, sem nenhuma dúvida, né? A gente passa por uma crise muito séria de estrutura do Poder Judiciário, de distanciamento do Poder Judiciário do cidadão, né? Com a pandemia, a gente aprendeu a viver num mundo virtual, meio que obrigatório, fazer reunião, e se tornou habitual na nossa vida, fazer audiência. Só que a gente formou ano passado 50 mil advogados que entraram para a OAB que não conhecem juiz, que nunca foi no fórum. Né? Como pode isso? Né? Então, esse distanciamento, ao invés de servir apenas para facilitar a vida das pessoas, ao menos a nossa atividade dentro do sistema de justiça, está servindo para afastar as pessoas, para que as pessoas não mais se conheçam, não mais tenha debate. Então, está se mecanizando aquilo que é próprio
de gente discutir, de gente debater. Afora a questão, e aqui especificamente de Sorocaba, onde nós estamos, as dificuldades de estrutura, né? Falta de servidores, processos com morosidade. Veja, quando eu digo isso, olha o tamanho do nosso problema. Aqui na cidade de Sorocaba, se nós temos um problema que envolve violência contra uma criança na vara de família, uma questão de alienação parental, o juiz, para julgar, precisa de um estudo social. Ele precisa que essa criança seja ouvida por um psicólogo, assistente social. Demora 2 anos. A fila hoje é 2 anos. Isso deveria ser escândalo. Nós deveríamos parar a avenida marginal protestando contra isso. Isso deveria ser capa de jornal dia sim, dia não. E quantas vezes a gente vê falar isso? Se você ficar na porta do fórum, você vê mães e crianças indo chorando, porque dizem, olha, eu não tenho o que comer, e o juiz demora 4 meses para analisar um pedido liminar de alimentos. Eu tenho a impressão que esse debate muda muito mais a vida das pessoas. E eu me preocupo porque a gente vive num recorte, porque aqui entre nós somos privilegiados, né? Temos formação acadêmica, temos profissão, vivemos razoavelmente bem. Mas se a gente sair e resolver andar para as cidades por aí, aliás, só que em Sorocaba, que é uma cidade desenvolvida e a rigor, né, a princípio é muito bem desenvolvida, a situação das pessoas é muito difícil. Falta tudo. Falta especialmente educação, senso crítico. Como que eu posso levar as pessoas para discutir Supremo Tribunal Federal sem ela ter um mínimo básico na casa dela? Então, são pontos que eu acho que eu chamo a atenção, porque essa discussão de poder judiciário, especialmente de primeiro grau, que analisa a prova, que faz audiência, que conhece o problema local, que atinge a vida e traz cidadania para as pessoas, né? Mas aí fazendo um link aí com tudo que você falou, inclusive essa questão do problema de primeiro grau, tá? Um dos problemas que a gente coloca assim, olha, o judiciário ele está abarrotado, né? Tem-se aí aquela lenda de que o Brasil é um país muito subjúdice, vamos dizer assim. Os Estados Unidos, ele distribui mais processos por ano do que o Brasil. Só que o processo dos Estados Unidos dura 1 ano. Por quê? Voltando ao que foi colocado na cultura do precedente. Que o precedente nada mais é que um determinado assunto que já passou em primeiro, segundo grau, já foi pacificado em cortes superiores por ministros, deve ser obedecido. Não é demérito para o juiz seguir um precedente. Muito pelo contrário, né? Quando a gente fala de alguns outros países, não só Estados Unidos, mesmo o sistema jurídico alemão, que é muito parecido aí com o brasileiro, o respeito ao precedente é grande. Mas aqui não. Então a gente fala, olha, aí voltando ao primeiro grau, por que está abarrotado? Porque a quantidade de recursos, a quantidade de decisões contra precedentes que impõem a necessidade de recursos e fazer o processo andar 3, 4, 5 vezes, é extremo. Nós falamos aí, vamos colocar a reforma trabalhista. Houve uma reforma, uma legislação aprovada, já foi levada ao Supremo para análise de constitucionalidade e juízes de primeiro grau continuam ainda decidindo contra, fazendo a necessidade de você fazer reclamação direta para o STF. Ao ponto de o STF, olha só, ao invés de falar assim, que atitude nós vamos tomar, e isso é um grave problema, eu acho que aí a OAB poderia trabalhar. Que atitude nós vamos tomar contra esse juiz que não respeita precedente? E não é um precedente, vamos dizer assim, é algo já decidido em nível de constitucionalidade, ele não tem mais que discutir isso. Mas não, vamos criar então alguma coisa defensiva para a gente não receber essa reclamação, porque está chegando muito. É um problema isso, não tem solução, é um problema cultural, né? A professora Teresa Rodalvin, que é uma das maiores especialistas em precedentes, né? Estudou na Inglaterra, no berço dos precedentes, ela diz o seguinte, a gente quer importar o sistema jurídico inglês, mas a gente não importa a cultura, né? As pessoas, precisa importar as pessoas também. Então, porque nós somos, e não estou dizendo que eles são melhores ou piores, só somos diferentes. Você também tem que ter o respeito à educação e aquele senso de civilidade que eles têm. Tanto que nesses congressos internacionais,
de processo civil, especificamente, quando se trata do processo constitucional, quando um professor brasileiro chega e fala que aqui nós temos a questão do precedente à brasileira, alguns professores chamam, né? Porque ele não é exatamente igual ao alemão, o inglês, não é igual ao americano, enfim. Então é um precedente à brasileira meio que acomodado. E nós temos técnicas de superação de precedente, né? O juiz pode se livrar de aplicação dele fazendo distinguish na origem do caso concreto. Mas quando você fala para outros professores de outros países que nós temos esse problema do juiz de primeiro grau não cumprir, eles falam, não entendi. Você está me dizendo que o juiz de primeiro grau tem um tema consolidado na Suprema Corte e um caso idêntico chega no primeiro grau e o juiz lá de Avaré, na minha cidade, de nascimento, não cumpre? Isso quer dizer que o juiz que acabou de assumir no primeiro dia de atividade dele jurisdicional, passou no concurso agora, ele não cumpre um precedente da década de 80 dos... É isso. Não, mas isso não tem como, né? Então é difícil explicar. Deixa eu só fazer um recorte, porque quando a gente fala de número, eu gosto muito dessa questão de dados estatísticos, né? Porque eles enganam muito e servem como argumento retórico de forma maravilhosa, né? Porque se a gente não aprofundar, a gente é induzido a erro, as pessoas enganam a gente. Então tem lá os dados. No Brasil, existem hoje 200 milhões de processos tramitando no Poder Judiciário. É um absurdo. O povo brasileiro judicializa, é litigante, temos que ter mediação, vocês só querem brigar, fica indo... Aí você está tanto, calma, deixa eu clicar aqui nos 200 milhões de processos. Aí eu chego ao número de que 60 milhões de processos, o responsável pela litigância é o Estado. Sim. Não é a minha cliente que tomou um golpe do Mercado Livre. Não é o meu processo contra a Casas Bahia que está causando o problema do Poder Judiciário. Até esses dias, eu não sei quais são os dados atualizados, mas faz uns 3 anos que eu vi, 40 milhões de processos do Poder Judiciário que estão criando problema são de execuções fiscais. 20 milhões são contra o INSS, que não cumpre a lei. É o Estado. Veja como que fica. Aí o Estado da administração, ele enche o Poder Judiciário. Aí o Estado Judiciário fala, eu não aguento mais processo e você, cidadão, tem que parar de vir aqui. Mas a culpa não é minha. Os grandes litigantes, primeiro é o Estado, depois as grandes concessionárias de serviço público e depois os grandes bancos. Eles são os problemas do Poder Judiciário porque, para eles, é negócio litigar. Eu tinha um colega que trabalhava no jurídico da Claro, ele dizia o seguinte, falei, e eu tenho telefone Claro, né? Falei, cara, eu não aguento mais, eu vou processar Claro. Ele falou, pode processar, a gente não vai resolver o seu problema. Falei, mas você quer ser processado? Claro, é mais barato. Veja, se você vai processar Claro, o juiz lá de Sorocaba, ele vai condenar a gente a pagar a indenização de R$2.000 pelos danos morais que você sofreu. Para nós é barato, porque para eu corrigir um problema que você está tendo, que a gente está causando para você, vai custar 1 bi de investimento. Pode processar. Então veja que nós temos um outro problema, que é essa falta de punição àqueles que lesam. Aí é negócio, isso é medido economicamente. Nós estamos no capitalismo, gente. Ninguém vai prestar um bom serviço, se prestar um mau serviço ele ganha mais. Você colocou a questão da Claro, tá? Isso é do serviço. Eu acho que eu nem poderia falar da marca? Já falou. É claro. Se for processado, eu faço a defesa de graça. Pode me chamar para processo, denuncia a lide para mim. Ele advoga em causa própria. Nós vamos colocar um pouco uma coisa que nós discutimos muito, inclusive, nessa questão do processo, do estudo do bom senso, tá? Existe uma cultura no judiciário brasileiro em que, não, você não pode usar o processo para enriquecimento. Mas o que é enriquecimento? Isso é uma mentira contada que ridículo. Isso me causa um desconforto, sabe? Que eu não consigo nem deixar você falar, percebe? De tanto desconforto que me causa essa frase. Mas Ó, vou colocar mais, tá? Você colocou processos assim de uma situação menor. Vou colocar maior. Brumadinho. É mais barato as indenizações que eles pagaram do que se eles tivessem que fazer um novo projeto que nem aquele para fazer a contenção. Isso aí é tudo contabilizado. Ninguém é bobo. Nenhum diretor de empresa. Se você for diretor de uma empresa, a gente tem que ser honesto. Se chegar aqui para o diretor da empresa, falei, olha, isso aqui vai dar um problema, vai matar centenas de pessoas e nós vamos perder
2 bilhões, mas para a gente arrumar o problema, nós vamos gastar 10, deixa eu matar. Infelizmente o Brasil é isso. Mas aí eu acho que... Eu só faço um recorte. É o mundo capitalista. Mas aí... Há um caso famoso nos Estados Unidos, eu não vou me lembrar a marca, mas não sei se da Ford ou um pouco antes, que tinha uma história, até tem um professor de Harvard que conta naquele livro A Justiça, ele conta um caso em que a empresa de automóveis preferia que as pessoas morressem em razão do defeito dos carros que ela colocou no mercado, do que fazer um recall. Mas sabidamente as pessoas iam morrer, mas era mais barato. Mas ainda lá, quando você... Primeiro, você vai, por exemplo, uma cidade que nem Nova York ou vamos colocar Miami. Acho que todo mundo já foi para Miami. Todo mundo já foi. Todo mundo que pôde ir. Já foram para Miami? Todo mundo que pôde ir. Eu nunca fui. Eu me senti discriminado. Você veja que ele vive à margem da realidade brasileira. O cidadão, ele é elite. Não, foi sim, já conhece. Ele conhece Miami. Miami, Orlando, Nova York, processo de batida de carro começa com $10 mil. É padrão. Você bateu num carro lá, começa a indenização com $10 mil. Aqui, foi feito um estudo até esses dias de quanto vale, quanto custa a indenização para motoboy. Tá? Que teve um problema aqui, teve um problema com o braço, começa com 3 mil, vai para 5 mil, 8 mil. Eles são assim, o valor da vida é extremamente baixo. O valor da vida é extremamente baixo. Não. Eu vi um processo esses dias, né, estudando um pouco alguns processos, o Tribunal de Justiça, a pessoa ficou paraplégica, tá? Ele não pode mais. Tinha dado 200 mil de indenização. Não, mas é muito. Reduziu para 50. Não, você perdeu os movimentos e ganhou 50 mil de dano moral. Então existem algumas situações no Brasil que não podem acontecer. Eu vou te dar um exemplo. Eles que são novos aqui, porque quem não está assistindo a gente, não está vendo os bastidores, mas tem 2 adolescentes aqui que estão acompanhando a gente, né? Adolescentes, acertei? Nada, já tenho passado. A gente teve um caso aqui em Sorocaba que repercutiu nacionalmente de um jovem negro pobre que foi agredido na saída de uma casa noturna. Foi. Tudo bem? Lá no centro da cidade. Acho que a gente sabe qual que é. Tá. Ele foi no aspecto civil, a indenização, salvo o melhor juízo, foi de R$30 mil. Esse rapaz ficou 30 dias na UTI, depois passou por alguns anos com uma série de dificuldades. R$30 mil. Recentemente, teve um pai com os 2 filhos numa casa de show aqui em Sorocaba, que estavam perto de uma briga e o pai foi empurrado e teve uma luxação no braço. O mesmo juiz condenou esta casa noturna a pagar a indenização no valor de R$80 mil. Esse autor da ação era um homem por volta de 50 anos, branco, classe média de Sorocaba, conhecido. É o mesmo juiz. E eu sei porque eu atuei nos 2 casos. Os 2 casos é do nosso escritório. O mesmo juiz. Quando eu fiz o recurso, nós colocamos, olha, lá há 10 anos, esse mesmo juiz, ele condenou aqui, tá aqui o caso, tá aqui a sentença. Agora, qual que é? Por que a dor moral de um é maior que a do outro? De toda sorte, eu acho que você tem razão, essa preocupação desmedida de juiz dizer que a indenização não pode servir para enriquecer. Na verdade, o primeiro ponto de uma indenização, especialmente pelos danos extrapatrimoniais, ele deve ser para inibir a continuidade da prática. Exatamente, ele é pedagógico para que não se repita. Inclusive por isso, só para a gente lançar uma fonte de esperança para quem está nos assistindo, a reforma do Código Civil, que está sendo estudada, eu não me recordo se já foi apresentada no Senado, eu não sei se já foi aprovada, mas ela muda o sistema de indenização de responsabilidade civil no aspecto do dano moral. Aliás, hoje, para a melhor doutrina civilista moderna, nem chama mais o dano moral, ele é uma espécie de dano extrapatrimonial. Dentro do dano extrapatrimonial tem várias espécies de danos, que pode ser o moral, pode ser dano à imagem, pode ser o dano estético, e pode ser o dano existencial, que é o que a nova doutrina tem identificado, seguindo, aliás, linhas de outros países. E nessa reforma, além de criar essas possibilidades, que eu posso indenizar pontualmente cada aspecto que foi abalado,
criou-se um valor de indenização destinado para um fundo do Estado. Como é, por exemplo, na Espanha. Você indeniza a vítima a pagar, por exemplo, a empresa a pagar 10 mil reais à vítima do ato ilícito, mas também condena a empresa a pagar 1 milhão de reais para a sociedade. E esse dinheiro vai para o fundo de assistência, desenvolvimento e tal. De modo que eu não enriqueço a vítima, ok, se essa é uma preocupação, mas eu puno efetivamente, se torna pedagógico. De modo que ela deve se comportar a não praticar mais o ato ilícito, ou seja, é uma medida inibitória e evita a lesão de direito, que é uma previsão constitucional do artigo 5º, inciso 35. Né? Então, veja, estamos longe, é um caminhar devagar, talvez a gente não veja essa transformação, talvez as minhas filhas não vejam, mas é aí que a gente precisa discutir e avançar. Né? Inclusive, essa questão do caráter pedagógico, que existe aí, os juízes sempre falam muito, aqui não é Estados Unidos. Eles sempre colocam isso, aqui não é Estados Unidos para deixar ninguém rico. Mas lá, o juiz, ele quando faz essa punição, que lá se você tem aí, principalmente empresa, 10, 20, 30 milhões de dólares, há umas condenações, né? Mas o problema, ele não está preocupado com o enriquecimento aqui. Ele quer que não aconteça de novo. Claro. Tá? Aí a empresa, ela vai falar, peraí, se eu fizer alguma besteira, posso ir até a falência, dependendo. Então claro. Eu tomo cuidado. É isso. Não tenho dúvida que a gente precisa refletir sobre isso, mas veja que é uma questão de cultura. Nós precisamos que os novos juízes, os novos advogados, os novos promotores tenham esse debate para que quando eles estejam lá, né? E há aqui, conectando com o que a gente falava no início, uma preocupação muito particular minha, que também é um problema, a meu sentir, maior que o Supremo Tribunal Federal, que é o STJ. Né? Que é o Superior Tribunal de Justiça, que a gente brinca em processo civil, para nós do processo civil, eu leciono processo civil, então é um assunto que eu gosto, né? que eu vivo, o STJ é quem tem direito de errar por último. Né? Então, se o juiz de primeiro grau errar, o TJ conserta. Se o TJ errar, o STJ conserta. Se o STJ errar, ninguém conserta. Então, é ele que erra por último. Né? E o STJ foi criado pela Constituição de 88 e ele tem um nome bonito justamente por isso, Tribunal da Cidadania. Não é? Porque a Constituição de 88 ela abre as portas do Poder Judiciário, acesso à justiça para todo cidadão, cria o juizado especial de pequenas causas, né? Depois muda para juizado especial civil, tudo para dar acesso para garantia de direitos. E justamente o STJ serve para zelar, foi criado para zelar por tudo isso, a aplicação da lei federal, por isso, Tribunal da Cidadania. Eu tenho visto as decisões do Tribunal, do STJ, que me interessam muito, né? Elas estão, no meu modo de ver, na minha avaliação, a rigor, são todas contra os direitos de cidadania. Então, você dificilmente ganha de um banco no STJ. Dificilmente você ganha de uma construtora. Dificilmente você ganha no plano da operadora de plano de saúde. De companhia aérea agora. Né? Então, a ponto de se dizer, não, extraviar uma bagagem não gera dano moral. Vocês já passaram por essa... Você que viaja muito para Miami, Orlando, já passou por esse dissabor? Não tive esse dissabor ainda. Eu tive agora, né? No Natal. No Natal eu passei sem ter minha mala. Né? Chegou 4 dias depois. Não é dano moral. Eu tenho vontade de pegar o ministro e falar, vamos dar uma volta comigo, vamos perder sua mala. Você vai pegar, você vai ficar sem roupa. Não é possível. Não é? Então, isso me preocupa muito. E por que se conecta com o que a gente estava falando no começo? Aí eu fico preocupado quando eu vejo os grandes bancos pagando o Congresso para os ministros, convidando os ministros para o Congresso, na Itália, na temporada de inverno, lá embaixo, perto dos Alpes, na divisa com a Suíça, um grande congresso para discutir direito bancário. E os palestrantes são os ministros que são levados até lá para ficar 20 dias com tudo pago com suas famílias, a título de honorários pela participação dele. Aí esses mesmos ministros vão julgar o caso daquele banco. Isso vale para a companhia aérea. Então, e esse é o debate dessa semana, né? Porque teve uma fala, acho que se eu não me engano, do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que, mas eu sou juiz, então não posso fazer nada. Exatamente isso.
Estão demonizando as minhas palestras. Isso, exatamente isso. Aliás, a proposta da OAB São Paulo, a OAB São Paulo agora no começo do ano, eu quero até elogiar a postura do presidente Leonardo Sica, da conselheira federal Patrícia Vanzolini, que tiveram a iniciativa no ano passado de estudar essa questão e no começo desse ano apresentaram uma proposta de código de ética ao ministro Fachin, presidente do Supremo, e uma das questões com relação às palestras você pode dar palestra, não há problema, mas você precisa declarar no portal do STF aonde você vai dar palestra, a sua agenda e qual foi a remuneração. Não há problema. Transparência. Ah, mas por que esse tratamento comigo? Porque você é juiz. Você é um ministro. Porque você é ministro. Porque você está no Estado. Você tem regalias. Você é o poder. Então, você precisa ser bem remunerado, ter uma estrutura, tá tudo certo. Mas você precisa de transparência com o cidadão para dar credibilidade. Se você não concorda com isso, você tem o direito de pedir exoneração, né? E se ativar na iniciativa privada, podendo ganhar muito mais, assim como muitos juízes estão fazendo. Sim. Né? Conheço 2 juízes do ano passado que pediram exoneração da magistratura e foram advogar em grandes escritórios porque eles entendem que eles vão ganhar muito mais. Ótimo, é isso mesmo, né? Eu até escrevi na rede social essa semana que não dá para você escolher ser padre e depois não concordar com o celibato. Eu quero ser padre ou eu quero ter uma relação matrimonial? A regra é essa. Então, você entra se você quiser. Então, eu acho que é uma loucura, né? Parece que a gente está num... Por isso que eu falei no começo, o ET descer agora, eu falo, o que está acontecendo? Você falou a questão do STJ, eu tenho também algumas... Aliás, terrível essa semana para o STJ, né? Um grande ministro que a gente entendia como envolvido num escândalo sexual de ter atacado uma garota de 18 anos, filha de um casal de amigo dele, nas férias, né? Cara, que amigo. Então assim, de uma... Você sabe que é de uma tristeza completa. A gente vive uma crise civilizatória que me choca, sabe? Assim, me preocupa muito. Uma vez estava falando... Deixa eu só engatar uma coisa, para não perder o bonde da coisa. Com tanta regra já existente, é mesmo necessário um código de conduta? É plausível você cobrar a postura daquilo que já deveria ser... Eu tinha um professor que dizia que o que abunda não atrapalha, né? Porque a rigor, eu sei porque você está dizendo isso, é porque você é inteligente, perspicaz, o cara entende, estudou antes e tal. Porque você quer dizer porque é o seguinte, a próprio Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal e a própria LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura, já estabelece as regras. A gente só precisa dizer... precisa ter a ideia de cultura do brasileiro, né? Se você pegar o artigo 5º da Constituição, ele estabelece o seguinte: ninguém é obrigado a fazer ou não fazer senão em virtude de lei. O Brasil gosta de lei. E aí há uma discussão sobre a aplicabilidade imediata, a eficácia imediata de normas constitucionais. Se precisa de lei ou não. Então, esse texto foi construído a partir de uma escola positivista, que era a nossa influência em razão do Liebman, né, que vem da Itália no momento do fascismo. Então, a gente tem uma cultura legiferante, a gente precisa de lei. Então, às vezes, eu não preciso nem de lei, porque é uma regra constitucional. Né? Então, assim, no meu modo de ver, não precisa de lei dizendo que homem biológico pode casar com outro homem biológico. Não precisa de lei, porque para mim isso decorre da interpretação constitucional, mas tem gente que diz que tem que ter lei, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem essa cultura, e quem é da área tributária sabe muito bem o que é isso, porque o tributarista ele não tem que conhecer a lei, ele tem que conhecer a instrução normativa da Receita Federal, que é o que manda no fiscal, né? Pouco importa a Constituição, a lei, é a instrução normativa da Receita Federal. Portanto, eu acho que você criar um código de conduta que é debatido pela corte, pela sociedade, ele reforça a aplicabilidade daquilo que efetivamente já está escrito na lei, aquilo que efetivamente já está escrito na Constituição. Portanto, eu acho que não atrapalha e eu acho que a gente pode trazer pormenores para evitar eventuais debates que existem e que podem dar margem a interpretações que podem não parecer corretas ou não parecer honestas. Eu lembro de espero não estar enganado, né, de uma citação do Barão de Tararé, que ele dizia o seguinte, que ele criou uma lei com um artigo só: todo brasileiro se obriga a ter vergonha na cara, revogam-se as disposições em contrário. Não é mais ou menos isso?
Eu acho que é isso. O problema é que a régua da vergonha Não é mesmo, não é mesmo para todo mundo. Eu não tenho a mesma cultura que o Zé, É, mas eu também vi um humorista. Ele não tem cultura do Zé, ele não viaja. É um coitado. Eu também. É um coitado. Eu assisti um humorista. Esse pessoal que faz stand-up, é stand-up que fala ainda hoje? É stand-up no Jô Soares uma vez, e ele dizia o seguinte. Jô Soares, hein? Mas era É bom. verdade. Ele Ele dizia o seguinte: pela cultura do brasileiro, ele não gosta de corrupção desde que a corrupção não o traga algum benefício. Ah, sim. A gente é contra a corrupção, roubo, desde que não sobre alguma fatia para mim. Se sobrar, eu sou a favor. De novo, o Barão Tararé, ele fala o seguinte: É isso. Que corrupção é o bom negócio para o qual nós não fomos convidados. Isso, perfeito. Eu acho que isso mas veja, isso é um problema cultural. A gente precisa afinar nossa cultura. E aí fica meio romântico e parece que não tem solução, mas não adianta, não há outro caminho senão pela educação, já dizia, né, o ministro da Educação do Brasil. Aproveitando que você é professor de processo civil... Também não é tudo isso, não. Não tem a cultura, não fui viajar e também não sou tudo isso de professor. Você citou também o STJ, o novo Código de Processo, que eu achei uma boa lei, inclusive quando estava sendo gestado, vamos assim, o supervisor, né, que fez, que foi o próprio Luiz Fux. Ele foi o presidente da comissão. Isso. Ele é um bom processualista. Eu já vi muitas palestras dele, ele é um bom processualista. E eles tentaram, né, tinha grandes nomes ali, criar, vamos dizer assim, não é criar, é explicar aquilo que existia dúvida no Código de Processo passado. Tá? Perfeito. Vou dar um exemplo. Penhora de salário. Salário é absolutamente impenhorável. Era o que dizia o Código. Salário, soldo, tá? Mas existiam algumas dúvidas. Mas até qual limite? Não, porque se a pessoa ganha muito, pode penhorar, não pode. Aí, até na exposição de motivos, se eu não me engano, foi feito, olha, o salário é absolutamente impenhorável até o limite de 50 mil. A partir de 50 mil pode ser penhorado. Qual foi o objetivo? Até 50 mil para não ter mais dúvida. Esse era o objetivo deles. Você não penhora. A partir de 50 mil você penhora. Aí, qual é o entendimento hoje? Não, abriu tudo. Então, pode penhorar o que for. A gente vê até penhorar de aposentadoria. Né? Aí criou-se uma coisa que eu até falei, de repente eu não sei, deve ter alguma coisa no processo, eu não achei isso, ou na Constituição. Eu conheço a ação direta de constitucionalidade, a indireta, eu não conheço a ação de relativização de lei. E o STJ criou, não, nós podemos relativizar a lei. Não, onde é que está dizendo na Constituição que STJ relativiza a lei? Sabe, então, e não é só esse caso. E aí a gente fala na questão quando a gente fala do precedente, hoje nós estamos com um problema pior. Está se relativizando a lei. A lei que é feita para dar segurança jurídica, a gente sempre fala como advogado. Né? A gente tem que ter a segurança para o cliente, fala assim, olha, a lei é essa. E às vezes, é uma coisa assim até... A gente tem processos, como você citou uma situação parecida, mas em dois processos diferentes. Você tem aqueles processos que você fala, olha, a gente vai lutar, vamos tentar, vamos amenizar, né? Mas aí, de repente, você ganha o processo. Mas de onde o juiz tirou essa decisão? E aí aquele processo que você sabe se não, está tudo dentro da lei, você agiu certo aqui. Tem-se uma decisão que você até sabe, isso não é decisão de juiz, isso é decisão de gabinete. E a gente sabe que isso acontece. E isso acontece até em STJ. Que existem situações lá no STJ, como aconteceu há pouco tempo. Decisões que estavam direcionadas, né? Tinha toda uma discussão sobre ela, mas os ministros, eu não sabia disso. Como você não sabe disso? Pô, seu token está lá. Você não leu aquilo? Sabe? Então tem situações que, citando a STJ, até como... que precisam ser trabalhadas, é até o que a gente sempre cobra, a gente fala um pouco da OAB. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Passa a razoabilidade. Tá? Eu acho que a OAB, nesse caso aí, tem que ser mais incisiva.
Que história é essa? Mas a OAB é. Então, É que, na verdade, as pessoas compreendem pouco os limites de atuação da OAB. A gente pode muito, mas não pode tudo, né? Em última análise, quem decide é o Poder Judiciário. A gente requer, a gente pleiteia, a gente pressiona, faz reunião, faz protesto, instiga o debate, não é? Veja, por exemplo, que em vários processos que estão no STJ de interesse de cidadania ou da advocacia, a OAB está lá atuando como amicus curiae no processo. Veja, por exemplo, aquela questão de honorários advocatícios, qual é a medida em que se pode fixar por proporcionalidade a partir de 2015. A OAB atuou fortemente e a decisão foi revertida e foi favorável para a advocacia, né? Mas ainda tem eu juiz entendo louco que dá R$500, tudo, né? Você sabe que eu entendo a sua fala e compreendo, mas eu acho que a origem de tudo, a gente precisa compreender que a lei ela é morta. A lei ela não fala, né? Então eu brincava com os meus alunos quando eles diziam, professor, a lei fala isso? Eu falei, olha, a lei não fala. Se ela falar, você corra. É fantasma, né? Eu falei, não fala. Quem fala é quem lê a lei. O problema é que quem lê a lei são pessoas diferentes, com interesses diferentes, com estudos diferentes, com culturas diferentes. E aquilo que o leitor é que cria a regra jurídica, na chamada norma jurídica. E é por isso que nós temos problema. E isso é um problema do direito, efetivamente. O que nós precisamos é tentar reduzir esses problemas. Tanto que no passado, e todos os alunos de direito, advogados, falam de positivismo, e a história disso é falar que o juiz é a boca da lei. O juiz não tem margem de interpretação. Isso foi muito superado já na década de 50, né? Com as lições de um grande professor, do Hart, lá da Universidade de Oxford. Depois teve o aluno do Working, que incrementou esse estudo e influencia hoje muito fortemente o direito do mundo todo, que é a ideia de interpretação, não é? Agora, o que nós precisamos, por isso que eu acho que o precedente é importante, nós precisamos estabelecer as balizas para que casos idênticos não sejam julgados de forma diferente. Porque eu até admito uma interpretação que eu não concordo. O que me é duro de admitir são interpretações diferentes para casos muito semelhantes. Porque aí cheira mal, aí dá a má impressão. Então esse é um problema do nosso tempo que nós precisamos mesmo tomar cuidado, e a advocacia nesse contexto tem um trabalho muito importante. Eu vou dar uma palestra agora no congresso da Jovem Advocacia em São Sebastião, no final desse mês, que eu vou falar de precedente. Porque os advogados não perceberam que o exercício da advocacia hoje mudou um pouquinho. Porque na inicial você tem que falar do precedente se se amoldar algum caso. Você tem que invocar aquele artigo lá do CPC que diz que o juiz tem que aplicar o precedente já para pré-questionar a matéria para poder chegar no STJ. E a gente não se deu conta, a gente está continuando a advogar desde a mesma coisa da década de 70. E a perspectiva mudou, né? Então veja, os advogados também não mudaram. Então a gente precisa, o professor de processo civil está ensinando o processo civil da década de 70 para os alunos de 2026. Então nós temos responsabilidade com tudo isso, porque são os nossos alunos que vão chegar no STJ daqui a pouco para julgar, não é? Acho que que eu não sou muito pessimista, eu tenho uma visão um pouco mais social, porque eu acho que isso é natural. O que poderia ser, desculpa, Luiz, não pode falar. O que poderia ser dito para a sociedade, para o seu Zé, para a dona Maria, que não entendem problemas de emenda PIX, morosidade, tecnicismos, a postura de ministros, essas coisas? O que a população pode esperar? O que dá para dizer para eles? Olha, se conformem, porque é isso que temos para hoje, não sei o quê, ou acredite. O que dá para fazer? Olha, o que eu diria é converse com as pessoas que você conhece, converse com pessoas que lhes são referência e pergunte para ela as opções de voto, que são os melhores votos para as próximas eleições desse ano. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Acho que a gente precisa parar de votar no cara que é o que tem mais curtidas no TikTok. Eu ia falar tem isso mais agora. Curtidas é o cara que fica lendo a Bíblia no púlpito da Câmara, e antes de subir no púlpito, ele acabou de negociar uma propina de 2 milhões. Porque, repito, o que mais me impressiona hoje em dia é a falta de constrangimento, né? Eu estou falando da Câmara dos Deputados para a gente não pessoalizar muito, porque a gente pode vir aqui pertinho da gente, né?
Aqui Bem do lado. perto. Aqui do lado. Aqui do lado. Então, eu acho que é isso que nós precisamos. Hoje, vote em pessoas que são alcançáveis a você. Para mim, não faz sentido a população de Sorocaba dar 50 mil votos, 100 mil votos para o Tiririca. Para mim, não faz sentido a população de Sorocaba e região dar votos para o deputado Eduardo Bolsonaro. Não faz absolutamente nenhum sentido, que não tem nenhuma conexão com a cidade. Ele não vai trazer nada. Eu preciso votar naquela pessoa que eu posso encontrar no supermercado, na igreja, na feira. Mas não vai encontrar. Então, mas é mais fácil, é mais fácil. Eu posso eleger mais 2, 3 deputados que representam a cidade. Zé, é claro que não é diretamente assim, mas é mais fácil encontrar o Tiririca aqui ou um deputado local? E se você encontra, vamos falar de um deputado local, se você falar para ele do problema X de determinada região, o problema de uma determinada escola, ele vai saber o que é essa escola. Você acha que o Bolsonaro vai saber? E eu citei o Bolsonaro, não é para provocar, podia ser, fala um do PT para ficar a gente falar não, é para... Não, senão a gente vai ser cancelado. O Lindenberg, pronto, fala Lindenberg. Cita. Equilibrou. Não tem ideologia aqui, não, por favor. não tem. Então, eu acho que você tem que votar, porque o cara vai saber exatamente isso e outra. É um desconforto, eu acredito ainda nisso, é um desconforto, ao menos os deputados, aliás, aqui de Sorocaba, que eu conheço, a gente tem contato, eles ficam desconfortáveis, ou ao menos se interessam quando você fala, olha, nós tivemos um problema ali, eles têm interesse na comunidade, no bairro, porque daqui a pouco eles precisam de voto de novo. Então, eu acho que essa dinâmica é o único jeito da gente conseguir melhorar. Agora, eu fico triste quando eu vejo o resultado das urnas. Infelizmente, essa questão de TikTok, essa questão das redes sociais atrapalharam um pouco. E perceba, discutir assuntos que resolvem o meu problema imediato. Ficar discutindo se o candidato é a favor ou contra o aborto não resolve absolutamente o meu problema. Então, são esses assuntos que misturam ideologia com religião, com fé, ele é uma cortina de fumaça para a corrupção. É exatamente isso que está acontecendo agora, e falo com propriedade, porque eu conheço os bastidores. É exatamente isso que acontece. Ficar discutindo se o banheiro que o homem vai pode ir a moça é pano. Ficar discutindo se vai ter perseguição à igreja é pano de fundo para esconder a corrupção. Inclusive, eu sempre coloco isso. As pessoas começam a fazer algumas discussões, não que não sejam importantes. Mas não pode terminar um voto. Exatamente. E outra, eu estou discutindo a questão do banheiro, extremamente importante. Mas e a nossa economia, como é que está? Pois é. E o emprego? Então começa-se. Isso aí é até uma estratégia, vamos dizer, da política às vezes. Vou fazer. Às vezes não é sempre. Faço um pano de fundo aqui. Toda hora. E aquilo que interessa, que é mais difícil, que realmente. Eu não mexo. Eu trabalho onde vai me dar um voto. Eu vou contar para você. No marketing político no bastidor, a gente chama de assumir a narrativa. Isso, tem um escândalo contra mim, eu crio uma polêmica. Que a gente discute a polêmica, não discute mais o escândalo. Exatamente. Entendeu? Isso é marketing. E isso aí induz a pessoa que só vive ali. E agora é muito pior com inteligência artificial, com manipulação de vídeo, com corte. As pessoas não têm limite nenhum. Por isso que, aliás, eu acredito que tem que ser mesmo punido. A gente fala sempre aqui, já falou várias vezes para convidados aqui, a agenda do país mudou. Parece que não tem mais pobre, não tem mais problema de saúde, não tem mais problema de educação. As pessoas estão apagadas. Ninguém mais fala, olha, a unidade de saúde lá está ruim, tem fila, está morrendo gente, a educação está uma droga, ninguém acabou. É como se a gente vivesse numa ilha de excelência. Não é bem por aí, né? Finalizando. Já? Tem mais coisas para falar, pode falar. Agora, você quer fazer eu vou passar a bola para você. Você quer fazer? Não, é que tá gostoso. A pergunta? A pergunta que era a primeira pergunta? A primeira pergunta. Não, mas assim, não é uma pergunta. É mais assim, para a gente ver assim, não a ideologia, como posso falar assim, mas o entendimento da pessoa. A gente sempre pergunta isso. Você acha que a Terra é plana? Olha, como eu fui viajar agora no final do ano, um avião alto, eu vi que não é. Então, pronto. Então, nem não é que eu acho, eu tenho absoluta certeza. Aliás, desde de 1400, 1500, a gente já tinha descoberto isso. É que quem disse que lá atrás que não era, teve um fim muito bonito, né? Mas também já passou, já aconteceu. E aí? E agora a pergunta do milhão? Vamos para a pergunta do milhão. Todo esse problema que foi colocado, toda essa situação, tá?
Deixa eu só fazer um corte, porque eu ia comentar isso aí, você colocou a questão dos honorários advocatícios, e aí teve um problema recentemente de uma lei, não é um problema, a lei foi aprovada, muito bem aprovada, colocando assim, um problema da advocacia, que você tinha que fazer recolhimentos antecipados de custos para receber honorários, tá? Mas muitos juízes, e interessante, juízes novos, aqui do Sorocaba, os juízes mais antigos, e a gente, em outras cidades também, os juízes mais antigos não aceitaram a lei normalmente, mas os juízes novos entraram com um arroubo de inconstitucionalidade, foi revertido no TJ. Tá? Só nos deu mérito agora. Sim. A gente atuou, foi uma atuação da OAB São Paulo muito firme, e eu digo isso porque eu integro a comissão da OAB São Paulo de relacionamento com o Tribunal de Justiça, eu estava em 2 encontros, depois estava na sustentação oral do presidente lá, a gente brigou. Então, mas é isso mesmo, conseguimos reverter, mas não deveria também, voltando à questão de precedente, de juízes que agem contra a lei, porque isso é uma personalidade, tá? Ele não pensou em lei, ele não acha que o advogado pode ter aí o diferimento de custos. É uma coisa pessoal, isso foi pessoal, entendimentos pessoais. Não está faltando no Brasil, como em outros países, tá? A gente fala do CNJ, mas o CNJ também só age quando sai na imprensa. Tá? Se saiu na imprensa, aí ele age. Se não saiu na imprensa, não age. É assim. Como eu posso falar, um mecanismo de punição mesmo para juízes que atuam fora da lei. Mas o problema é que quem diz o que é a lei é o juiz. Isso é do sistema. Quem diz o que a lei diz é o juiz. Agora, resta a quem não se conforma recorrer. Né? E foi o que nós fizemos. Né? Quando a gente percebeu, o que foi mais interessante nesse caso, que nós começamos a compilar no estado todo as decisões que declaravam incidentalmente a inconstitucionalidade da lei estadual. Eu nunca tinha visto na minha vida, em 25 anos de advocacia, os juízes se dedicarem tanto a declarar uma lei inconstitucional, sem ser provocado, de ofício. Sim. Né? E a gente começou a pedir para os advogados compartilharem com a gente fez uma seleção das decisões, o que era mais interessante é que elas eram idênticas. É a mesma decisão. Ou seja, eles compartilhavam, no Brasil inteiro. eles compartilhavam as decisões nos grupos do WhatsApp dos juízes para aqueles que entenderem. Mas o que é do jogo democrático processual? É recorrer. Foi o que nós fizemos. O tribunal reformou pelo órgão especial, numa decisão de uniformização de entendimento, cuja decisão deve ser aplicada pelo juiz de primeiro grau. E passaram a aplicar. Nós não tivemos mais problema. Né? Porque essa decisão ela é um precedente vinculante e os juízes de primeiro grau hoje não podem mais decidir diferente. Mas se ele fizer, eu vou prender. Não. Você vai recorrer, vai ser imediatamente cassada essa decisão. Isso é do jogo. E isso é do advogado, é a vida do advogado. É o que eu digo pro pessoal. Mas o juiz decidiu agora que absurdo. Você recorreu? Não. Então, o que é que eu faço pro seu recurso? É isso que nós precisamos fazer. Né? Recorrer, bater, porque a transformação ela é aos poucos. A transformação ela é naturalmente amadurecida, maturada, até chegar a um ponto que a gente encontre uma estabilidade social. Mas aí quando nós chegamos aí em um nível maior, um nível federal, por exemplo, vamos colocar essa briga, essa questão que está colocando o Supremo, em que se coloca se vai dar impeachment ou não para ministro. E aí já o Gilmar Mendes falou, não, o impeachment, aí já é uma... Gosto muito do Gilmar Mendes, eu leio muitos livros dele. Mas aquela história também ele está falando agora, ele está falando em defesa própria, tá? Não, tem que ser nesse formato impeachment. Pô, você está falando como tem que ser feito para o Senado? Não, senão você está advogando em causa própria. Então, mas aí como que faz? Alguém diz por último quem é, porque veja, o Supremo Tribunal Federal, no nosso arranjo constitucional, é quem diz o que é constitucional ou não por último. A gente pode escrever um tratado de livro aqui, estudar e falar que é. Se chegar no Supremo e ele falar que não é, é porque não é. Porque no sistema... Porque se não fosse assim, qual seria outro jeito? Agora, se eu tiver... Eu prefiro... eu acredito mais nas decisões do Supremo do que do Senado. E eu acredito mais nas decisões do Supremo do que da Câmara Federal. Tranquilamente. Estou dizendo que não tem defeito? Não. Mas se eu for olhar para os defeitos... né? Agora, o que nós precisamos é fazer uma reforma administrativa. Talvez, por exemplo...
não faça sentido um ministro do Supremo Tribunal Federal com 40 anos, com 45 anos. Talvez não faça muito sentido. Talvez essa reforma a gente precisa discutir. Talvez o melhor cenário seria um ministro com mandato. Um mandato de 10 anos, de 15 anos. Alguma coisa nesse sentido. Eu não estou dizendo que está tudo bem, que está tudo bom. Mas eu acho que nós precisamos amadurecer uma discussão não episodicamente. E no caso de impeachment de ministro, até eu falei até num programa de TV no ano passado, por conta de decisão, de justiça da decisão, porque eu não concordava, isso é uma aberração sem tamanho. Você já pensou? Eu decidi que aquele sujeito praticou um crime e prendi. Então agora eu vou ser punido porque eu entendi dessa forma. Ou seja, a única solução para eu não sofrer o impeachment seria julgar conforme o apelo de determinado segmento social. Isso não tem sentido nenhum agora. As hipóteses de impeachment. O ministro comprovadamente cometeu um crime. É outra conversa. O ministro recebeu propina de uma grande empresa para decidir a favor dela. Um ministro colocou uma interposta pessoa como advogado, que é sua cônjuge, para ganhar milhões via transversa e favorecer na corte. Isso é outro problema. Então, eu acho que nós precisamos só compreender do que nós estamos falando. Está tudo bem? Não está tudo bem. Né? A gente vive um momento de turbulência social muito grande. Né? Um momento... E se nos conforta, não é só no Brasil. Estou acompanhando agora, não sei se vocês estão acompanhando, as eleições de Portugal. Sim. Um racha absurdo. Eu acompanho, tenho amizade com o bastonário lá da Ordem dos Advogados de Portugal. Os problemas que ele enfrenta da advocacia na realidade o mundo inteiro está polarizado. Né? Veja, a gente já falou dos Estados Unidos, veja a França como está. Né? Então, assim, a gente vive um problema de crise social que tem muito a ver com esse nosso momento, com essa ideia de comunicação rápida, de saber só o corte, de não refletir mais, tudo a gente tem pressa. Né? Eu acho que então é uma crise social que vai desaguando em todas as áreas, todos os segmentos. Né? E eu acho que alguém precisa ter reflexão e não colocar álcool no fogo, né? Precisamos refletir. Bom, o grande, quer dizer, acho que sim, né? O grande acontecimento desse ano são as eleições gerais. O presidente que assumiu no dia 1º de janeiro de 2027, parece, salvo engano, aí você deve ter muito mais informação que eu, ele vai poder indicar 3 ministros para o Supremo, dependendo de quem ganha. Isso preocupa a OAB? A OAB vai acompanhar o processo? Penso que isso não é um problema exatamente da OAB, eu acho que porque esta é uma regra constitucional. Que eu vou discordar disso? Isso é uma regra constitucional. O que eu acho que talvez nós precisamos fazer, e a OAB está nesse debate, é rediscutir a forma de nomeação de ministro. Mas volto a dizer, seja quem for que for o ministro, a hora que decidir contra determinado segmento que tem força em rede social, esse ministro será demonizado. Ele não presta. Né? Vai ser fritado. Você veja, a gente tem, por exemplo, envolvido, vamos falar nome, só para a gente organizar as ideias e para ser claro, porque eu tenho esse problema de falar muito, né, e ser muito dar nome aos bois. Nós temos o ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli foi nomeado por quem? Lula. Pelo Lula. E ele, qual a origem dele? Advocacia da União. José Dirceu. Antes disso ele era advogado, história de advocacia que advogava por José Dirceu, certo? Sim. Portanto, o ministro de esquerda vai favorecer o PT, etc e tal, certo? Muito bem. Você viu algum segmento da direita criticar o ministro Dias Toffoli, o candidato da direita? Não. Porque ele deu várias decisões que salvou gente de família poderosa, presidenciável, de ser preso. Uma decisão meio estranha. Né? Então, assim, e aí? Então, assim, esse pessoal também que critica quando interessa. Porque se entrar no nosso jogo... Então, eu acho que essa discussão de bandeira, ela é muito jogada para eu mover o rebanho. Né? O rebanho vai conforme eu toco aqui. Né? Porque lá dentro mesmo, todo mundo negocia. E isso é que a gente tem que precisar tomar cuidado. Eu achei até interessante quando o Toffoli ele foi presidente do STF, e foi logo que o Bolsonaro, acho que no mesmo ano que o Bolsonaro assumiu, ou ele estava antes, foi no ano anterior, presidente, e aí o Bolsonaro assumiu. Eu não sei se ele chegou a chamar, mas ele estava vendo aí como assessor, trazer generais, um general para ser assessor direto do STF. Um general vai ser assessor do STF? O que é? Sabe, é aquele negócio...
a banda toca conforme a música, sabe? E vamos dar nome. Um grande inquérito que foi arquivado pelo Supremo Tribunal Federal, e foi pelo ministro Dias Toffoli, foi contra o Flávio Bolsonaro. Tinha prova robustíssima de corrupção gravíssima contra ele. E aí o processo foi anulado porque o Supremo entendeu, o Dias Toffoli entendeu que o modo de obtenção da prova foi ilícito. Eu nem estou dizendo que ele está errado. Mas é a mesma lógica do descondenado, né? Não é que ele é inocente, que ele não fez. Ele fez. Mas o modo de obtenção da prova pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, foi equivocado. Portanto, eu anulo. É outro descondenado, certo? E quem fez foi o Dias Toffoli. E muitas vezes, muitas vezes a gente vê decisões, até mesmo na STJ, quando existe uma relativização da ilicitude da prova, é uma coisa quando a gente estava discutindo e falando, casos semelhantes, decisões diferentes, isso não pode. É isso. Sabe, aqui, dependendo de quem está, você descaracteriza a prova porque foi obtido pelo meio ilícito. A árvore é o fruto da árvore proibida e tal. Aqui não tanto. O objetivo do penal tem que ser atingido, dá para se aproveitar alguma coisa. Peraí, mas a situação é a mesma. Não, claro, você tem total razão, mas a gente só não pode perder de vista, e eu acho que esse é o ponto que eu queria, até acho que deu o nosso tempo para encerrar minha fala. A gente está falando de relacionamento humano, de ciência humana. E quando a gente fala de ciência humana, a gente vai ter problema, a gente vai ter desagrado. Volto no começo da minha fala. Todos os processos que eu perco, eu acho que foi injusto. O juiz valorou mal a prova, meu cliente tinha razão, mas do outro lado a pessoa está falando que foi justo. E aí, foi justo ou foi injusto? Né? Então é isso que está acontecendo, a gente se divide e isso é natural. O que eu acho que mudou é a publicização disso tudo, com requintes de série, de plataforma, com manchetes, com espetacularização para mover a massa. Mas isso sempre aconteceu, né? Porque isso é um problema do sistema que vai sendo refinado aos poucos. Não temos uma solução pronta e também não é o fim do mundo. A gente só precisa entender que isso é natural. Alguém vai ter que interpretar e julgar. Eu digo isso porque hoje, por conta da minha atividade na OAB, eu sou da primeira Câmara Recursal lá da OAB São Paulo. Então a gente julga em grau de recurso processos de benefícios da CAASP, de desagravo, de assistência, de violação de prerrogativa. Eu já julguei, ano passado, vários processos que eu indeferia a concessão de benefício, que o advogado ficou indignado, que a OAB não serve para nada, que a CAASP não sei o quê, que era justo, que tinha prova. Eu li os documentos que ele falava e falei, não, isso para mim não prova nada. Não, mas prova? Eu falo, não prova. Eu tenho que julgar. Você entendeu? Eu tenho certeza que hoje, se eu encontrar com ele, eu falar, você fez uma injustiça contra mim. Isso é natural. Né? Quem não tem a sua pretensão acolhida é natural. E isso começa em casa. Para quem tem filho sabe disso. Como sabe? Sabe disso. Toda vez que você fala não, ele se sente injustiçado. Isso é natural do ser humano, ser inconformado. Qual é o melhor método civilizado para a gente resolver isso? Ter graus de recurso. Por isso que no passado, quando só tinha o rei decidindo, era amargo até o dia que teve a Revolução Francesa. A gente criou um outro modo, para que, olha, o juiz errou. Bom, eu tenho 3 juízes que vão julgar no tribunal. Bom, os 3 juízes também falaram que você está errado. Bom, então eu vou para 5 ministros. Os 5 ministros também falaram que você está errado. Você está errado? Meu amigo, só sua mãe vai achar que você está certo. Talvez nem ela, né? Vamos para o milhão, então? A pergunta do milhão. Bom, depois de tudo isso colocado, tá? Qual que seria a solução para começar a mudar esse quadro aí a longo prazo, logicamente, não para já? Se é que tem. Olha, objetivamente, imediatamente, eu acho que não tem. O que eu acho que tem a longo prazo, se essa for a pergunta, é a educação. É civilizar as pessoas. Você precisa civilizar as pessoas. Não é possível mais que a gente ache engraçado um presidente da República postar foto de um casal negro dançando igual um macaco, corpo de macaco. Não acho isso normal. O presidente dos Estados Unidos fez isso hoje. Nossa, se eu não estava sabendo, eu falei, mas agora há pouco. Tá falando? Eu não estou sabendo. Ele colocou o casal, o ex-presidente Barack Obama com a esposa, numa inteligência artificial, um macaco com o rosto dele, eles dançando e ele debochando deles. Colocou na rede social e está viralizado, as pessoas estão rindo. Eu não consigo rir disso. Né? Eu acho que isso deve causar a mesma revolta
Asco? Que gerou em mim quando eu vi a história do cachorrinho lá de Florianópolis, que Orelha. foi Orelha, torturado. Absurdo. Eu acho que nós precisamos entender por que aqueles adolescentes, porque a gente quer linchar aqueles adolescentes, né? Essa é a nossa vontade do pessoal. Mas por que eles fizeram isso? Se a gente sair dos condomínios que a gente mora, né? Casa bonita, né? Indo viajar para a Flórida, que o novo rico brasileiro faz agora, né? Que é chique. Mas ele acabou de mostrar, ele viu o mundo lá. Veja, lá de cima. a gente precisa entender o ambiente que vivem as crianças e adolescentes hoje. Mas esses aí, esses Basta moleques, vocês eles não são com- pobres. Por isso, eu estou falando de ambiente. Eles têm tiveram uma educação. Mas perceba, esses adolescentes reagem conforme o ambiente que eles vivem. Isso é natural, isso sempre foi assim. Se a pessoa está na casa e não há limite de pai e de mãe que se agridem, que se ofendem, que naturaliza a violência, ele vai... Vocês viram aquela história daquele adolescente, ou já era adulto, que invadiu uma jaula no Nordeste do leão e foi atacado pelo leão? A história daquilo lá. O tigre pegou o braço dele. Aquilo é um negócio horroroso, a história daquela pessoa. Teve até uma psicóloga que eu atendi e fez um relato chocante, não é? Então, é a pessoa que não tinha acolhimento. Nós somos ser humano, o ser humano reage assim. Esse caso foi do rapaz que pulou na jaula Isso. da leoa. Então, o que eu acho que a longo prazo é que... Matou, né? Ele matou. Foi morto. Eu lá no escritório trabalho com direito de família e assim como no direito criminal, esse criminal de rua, né, que é esse crimes bárbaros que as pessoas chocam, porque as pessoas também só se revoltam com o crime de estupro, de roubo, a mão armada, né, bandido bom, bandido bom. Quando o crime de corrupção que mata um monte de gente, Isso aí mesmo. o cara sai de terno e gravata, ninguém quer matar, linchar ele, né? Mas se fosse o cara que Acho roubou, engraçado. a gente É quer engra- matar. é engraçado, né? acho Tem um engraçado. professor que falou que a nossa agressividade tem estética, né? Sim. Essa estética. Tem uns que a gente acha ele bonitinho, né? Olho azul e tal. Então tá tudo bem. Né? Então eu acho que a gente precisa começar a pensar nesse aspecto social. Porque senão a solução vai ser cada dia mais a gente se trancar em grandes... Quem pode, né? Se trancar em condomínio com um monte de segurança, carro blindado. Né? E aí não olha para as crianças, todo mundo hoje está distraído, não olha para os adolescentes e essas pessoas vão praticar esse tipo de barbárie. Né? Eu não sou da torcida que quer linchar aqueles adolescentes. Eu sou da torcida que penso quando eu vejo aquilo, da onde vêm esses adolescentes? De família, você bem destacou, de família de classe média, pessoas que a rigor tiveram educação. Só para fazer um recorte, o ano passado, o ano retrasado, na escola das minhas filhas, que é uma escola muito boa aqui de Sorocaba, fiquei sabendo que os pais fizeram abaixo-assinado para tirar um professor de história. Sabe por quê? Porque eles mandaram fazer um trabalho da história da República do Brasil com todos os presidentes. Aí, quando um grupo fez de determinado presidente, que foi sorteado, eles ficaram revoltados que o professor de história estava doutrinando o filho, fazendo ele ensinar o presidente A e aquele presidente A não presta. Então, assim... O que eu espero dessas pessoas? Né? Então, eu realmente, assim como eu fico indignado quando pessoas conhecidas que estão nas minhas redes sociais estão divulgando o endereço desses adolescentes, instigando que as pessoas vão lá apedrejar a casa dele. Então, cara, você é uma pessoa boa, por que você está fazendo isso? Não, eles têm que ser linchados. Não tem que ser linchado. Eles não têm que ser linchados. Assim como o cachorro também não tinha que ser morto. Assim como ontem, aquele sujeito que entrou lá em Iperói e matou a família toda, a ex-mulher, também não tinha que fazer isso. Mas a gente só olhar para o lado da punição, historicamente não serviu. Você tem que punir quem faz e educar quem vem. Né? Ter freio ético, tem que ter freio moral. As pessoas precisam se constranger de ficar... Eu vejo um vereador aqui de uma cidade próxima, que ele encontra o prefeito da cidade, ele mete o celular na cara e começa a ofender o prefeito, para depois fazer o corte para colocar na rede social. E vira ídolo. Infelizmente, isso aí é coisa também do ser humano, né? Que a gente vê... eu acho que isso não é natural do ser, o ser humano, ele é moldado. Então, ele mas é uma questão de ele- valor. ele- Eu aprendi que quando um policial militar me para no trânsito, é para minha segurança. Eu tenho que estender as mãos nos volantes para ele se sentir seguro que eu não vou sacar uma arma e tenho que atender à requisição dele, entregar o documento e deixá-lo tranquilo para ele me revistar. Eu aprendi isso. Eu não me sinto... E Mas- as pessoas xingam o policial hoje em dia. Mas aí, vamos nesse ponto. Infelizmente, tá? É a mensagem que está se passando hoje. E aí as pessoas elas começam a ter isso como verdade. Essa polarização, essa situação de superioridade. Não, eu posso fazer isso. Tá? Que a gente quando fala assim, olha, vou dar um exemplo.
É um exemplo assim, por isso essa questão do freio. Eu acho, por exemplo, no caso do Orelha, a pessoa não tem que ser linchada, isso é barbárie, tá? Existe lei, a lei tem que ser cumprida e tem que ser cumprida e criar-se situações para que isso não ocorra, tá? Porque se você deixa simplesmente como alguns também querem deixar, inclusive foram lá fazer extorsão contra o porteiro lá, aí você cria uma situação de mais barbárie ainda. Por isso que eu tô falando, a gente caminha para um ambiente de incivilização. Isso. Porque aí a gente acha bonito até a gente ser prejudicado. Quando sobrar pra gente, a gente eu acha sempre que coloco aquele filme, é Anarquia, não lembro, sabe, um filme americano em que um dia a pessoa pode matar, tá? Naquele dia deu meia-noite até as 12 horas, pode. Aí, lembrando aquela obra muito antiga do Leviatã, tá? Thomas Hobbes, se eu não me engano, o ser humano, se ele não tiver freios, ele vira aquele estado de falta de civilização. Aí que eu coloco o ser humano. Então, nessas situações em que você tem algumas ações assim que são de barbárie, tem que haver a punição, mas não pode haver barbárie, senão a barbárie em cima da outra. Aí vira uma anomia. Pois é. Então, eu tenho a impressão que, sobre a pergunta, voltando ao início, o que a gente pode fazer a longo prazo é refletir, quem tem condições de reflexão, e tentar influenciar para que as pessoas que vêm tenham educação e senso crítico, que passem a ter vergonha, que passam a se constranger com fazer coisas ruins, porque pensar coisas ruins todos nós pensamos. Eu garanto que aqui quase todo mundo nessa sala pensa em matar alguém uma vez por semana, mas não mata. Que se eu pensar, eu posso pensar o que eu quiser. Eu só não posso realizar. Aquele juiz que deu aquela decisão, mas você não mata. Né? Eu não posso ir lá e ofender o juiz na hora que eu encontrar com ele no supermercado. Não é? Então nós temos que resolver. Não pode ofender o colega porque ele atuou na parte contrária. Isso é uma coisa muito comum do advogado. O advogado, estou litigando contra você hoje, mas faz parte da regra do jogo. Você sabe que teve uma passagem histórica aqui, conto, se é verdade eu não sei, né? A gente nem era talvez nascido, que na Câmara aqui de Vereadores teve uma briga entre os vereadores lá, né? E vereador se trata por excelência, né? Vossa Excelência. E um deles falou, Vossa Excelência está ofendendo a minha excelência. É isso, né? O que importa é a forma, não o conteúdo. Exatamente, eu não admito que Vossa Excelência ofenda a minha excelência. Então, vamos resolver. É isso? Isso. Bom, com essa exposição brilhante, com essa lucidez, com todo esse acúmulo de conhecimento que a gente teve a oportunidade de compartilhar, que o Dr. Márcio compartilhou conosco, a gente encerra o primeiro episódio da temporada 2026 do podcast Bom Senso Brasil, que por coincidência acontece na semana de abertura do ano judiciário, que por coincidência traz um jurista, um especialista em direito, que foi titular da subseção da OAB, e que por coincidência repete o primeiro episódio da temporada de 2025 do programa. A gente agradece a sua atenção, participe e compartilhe conosco. Doutor Márcio, muito obrigado por sua participação. A gente está falando aí eu lembro do Fachin. Ele apoiou, comprou a ideia, inclusive, de fazer. Já estão colocando. Fachin está sendo cancelado no Supremo. Eu gosto muito do Fachin, especialmente pela postura dele sóbria, discreta, não é alguém de rede social. Ele está tentando fazer algo bom. Eu acho que. Ele está tentando fazer algo bom. Foi um acerto. Bom, mas obrigado pelo convite. Eu quero agradecer ao Zé Antônio, ao Luiz Barbosa. Foi uma satisfação. A todas aquelas pessoas que estão nos assistindo, que tiver a oportunidade de mandar mensagem. Estou à disposição. Obrigado. Foi uma satisfação estar aqui com vocês. Até a próxima.